nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, capítulo 3, trecho 26. Esse trecho, ele fala sobre a confiança, que é a escada para subir a divindade. O que é a confiança? É o abandonar-se. Me vem a imagem, né, da criança que o pai ou a mãe, né, está, de repente, no andar abaixo e fala, se joga, né? Se joga, vem no meu colo. E a criança, ela se joga, né, porque ela tem a certeza que o pai está ali, né, e ela confia nele. Então ela sabe que ela pode se jogar e que ela não vai se machucar, que ela não vai cair. Ela é pura, né, inocente, pura. E todos os fatores que pode fazer com que ela duvide, que ela tenha medo, né, isso não tem peso. O que mais importante é aquela pessoa, né, que ela confia, que ela ama, né, que ela sabe que pode confiar mesmo, né, e ela se joga. E há muitos anos eu ouvia assim, que o que mais deixa Deus triste, né? Sabe o que mais deixa Deus triste? É você não confiar nele. Só que na época, assim, aquilo ficou, né, guardado, assim, eu não entendia o que era confiar. Né? Na época nem tinha ainda o terço da misericórdia, né? Então a gente nem falava essa ejaculatória, né? Jesus, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós. Quanto mais você fala, né, você vai interiorizando essas palavras, elas vão tomando gosto. E aí nas situações que a gente vai passando, vivendo, e, né, aí Deus traz isso pra gente, né? Confia, né? Então se eu não confiar, eu vou estar magoando a Deus, porque Deus fica triste com aqueles que não confiam nele, né? Por quê? Porque ele é um Deus de amor, né? O Deus que nos ama, o Deus que está próximo de nós. É o Deus conosco, né? E as palavras dele são verdade, são vida. E por que duvidar, né? Mas hoje, né, essa palavra, essa confiança, ela tem um significado muito mais amplo do que teve há um tempo atrás, né? Que eu realmente não entendi. E a cada dia Deus vai, né, nos moldando, me moldando a confiar nele, né? Eu tinha muito receio das coisas que eu ouvia sobre o futuro. Eu lembro que na época do grupo de oração que era jovenzinho, logo depois que fiz o crisma, né, a gente era todo muito novinho, muito criança ainda. E tinha um amigo nosso que, se falasse em Apocalipse, ele chorava. Os olhos dele lacrimejavam, né? Ele tinha, assim, um medo, né? Porque a gente ouve as coisas de uma forma que você não consegue entender, né? Então, aquela falta de entendimento, de clareza, né, trazia uma insegurança e um medo. E aí, às vezes, o que fica mais forte na nossa, na nossa intimidade com Deus, né, é aquela falta mesmo da confiança, das palavras dele, dos ensinamentos dele. A gente pesa mais aquilo que
a gente escuta de mal, né, do que aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Né? Então a gente tem mais medo da palavra de exortação, né, apocalíptica, do que o plano de Deus de salvação para nós, né? E o tempo, e Deus, aquele tempo propício. Então, se Deus permitiu que a gente estivesse vivo no tempo de hoje, é porque Ele confia em nós esse tempo, né? Somos aqueles que fomos preparados para viver esse tempo. Então, a gente não precisa ficar achando, né, que somos tão fracos e incapazes, mas, né, que temos um Deus que nos capacita, né, que se a gente confiar nele, a gente vai vencer as dificuldades, as situações que nos traz medo, desconfiança. E antes as coisas que me vinham assim, né, de questão de futuro, que eu tinha medo, né, hoje eu já consigo ter esperança nisso, né, e não ter medo, porque o futuro é a Deus que pertence, né? O futuro a Deus pertence. Quantas situações eu já vivi, já passei, que foram tão fortes, eu achava que nem tinha força, né, e capacidade. Se me dissesse, ó, você vai passar por isso, isso e isso, eu não ia achar que eu ia ter força para vencer as situações, né? E quando passa, a gente vê, nossa, como que eu tive força, né? Porque quem está, né, no comando do barco é Deus, e Ele vai, né? O Espírito Santo de Deus vai nos capacitando, né? Vai nos mantendo em segurança, em pé, com coragem. E Nossa Senhora também vem, né, com a sua maternidade, também cuidar da gente naquele momento, né, nos dando a mão, e a gente vai vivendo, né, com a fé que vai se fortalecendo através das situações difíceis que a gente vai enfrentando. E vai se formando assim a confiança, né? Tem uma frase que diz, né, o que ter medo, né? É nada, né? Nada devemos temer, porque Deus está conosco. Eu não lembro direito como é a frase, mas esse texto fala, né, sobre a confiança. E logo no início ele fala uma coisa tão bonita, né? Luísa diz: essa manhã recebi a comunhão e encontrei Jesus. Estava também a mãe rainha. E ó que maravilha! Vi a mãe e vi o coração dela transformado em Jesus menino. Olhava para o filho e via no coração do menino a mãe. Quem olha para Jesus vê Nossa Senhora. E quem olha para Nossa Senhora vê Jesus. Não tem como separar. Para nós católicos, não tem como, né? Porque temos Nossa Senhora como mãe, a amamos, a louvamos. E eu vejo o desejo de Deus é esse, né? É de olhar para nós e ver o Filho dele em nós, né? E olhar para nós e ver o Filho dele, ao olhar para o Filho nos ver, né? Essa comunhão, a família, né? Que deve estar um refletindo, né, o outro. Às vezes a gente fala assim de casais, né? Nossa, eu não posso ver. Se eu ver o marido, eu vejo a esposa, né? Se eu vejo a esposa, se eu olho, encontro com a esposa, e ela não está com o marido, eu acabo vendo o marido nela, né? Porque há uma relação de amor, né, de cumplicidade, de uma presença muito forte um do outro. E aqui quando Luísa fala, né, que ela olhava para a mãe, via Jesus, eu olhava para Jesus, via a mãe, né? E assim que é o desejo de Deus, né?
ver a imagem de Jesus em nós. E aí ela vai falando, né, da Epifania, e a exemplo dos Reis Magos, ela desejava também oferecer alguma coisa para dar para Jesus, e não tinha nada. Então, vendo a minha miséria, veio o meu pensamento de oferecer-lhe por mirra meu corpo com todos os sofrimentos dos 12 anos que estive em cama, disposta a sofrer e a estar todo o tempo que ele quisesse, por ouro a pena que sinto quando me priva de sua presença, que é a coisa mais penosa e dolorosa para mim. Por incenso minhas pobres orações, unidas às da Rainha Mãe, a fim de que fossem mais aceitáveis ao menino Jesus. A Luísa, ela ofereceu, né, os seus sofrimentos, a pena de não ter a presença de Deus e as suas humildes preces, né? Ela ofereceu tudo que ela tinha, né? As dores, a sede de estar na presença de Deus, né? E as humildes preces, quer dizer, se o que ela tinha, né? Como ela fala aqui no início, que ela olhava para a miséria dela e aí ela oferece, né? Como agrada ao Senhor, né? Receber a nossa essência, né? Como nós estamos, a nossa pequenez, né? Que a gente se torna humildes, né? Porque, como diz nas bem-aventuranças, né? Felizes os humildes. A gente se colocar humilde, reconhecer o nosso nada, a nossa miséria, a nossa pequenez, né? Oferecer isso a Deus, quão grandeza Ele vai realizar, né? Porque não vai ter barreiras para o Senhor realizar na nossa vida, né? Mas se a gente colocar outras coisas à frente de Deus, né? A gente vai se afastando de Deus e Ele passa a não ser importante. A gente passa a não querer, né? Assim, se presentear é dar essa pequenez nossa, né? Oferecer a dor, as nossas dores em reparação às dores que Ele fez, aceitar, né? Aceitar o nosso estado, o nosso momento, a nossa situação, né? E não murmurar, não reclamar, não se achar uma pobre coitada porque está passando por isso, não precisava, porque somos pessoas boas demais, precisamos passar por isso, né? Mas reconhecer que essa dor, esse sofrimento, essa perda, essa enfermidade, né, se transforme em vida, né, se transforme em louvor, se transforme em gratidão, porque vamos ver a graça de Deus manifestando na nossa vida, né? E se a gente se fecha no nosso eu, a gente perde essas graças, né? E a cruz passa a ter um peso muito maior do que ela tem. E aí Jesus aceita, né, com muito gosto as pobres ofertas dela, né? Como tem aquela passagem, né, de duas pessoas que estavam rezando e uma falando, né, pedindo perdão ao Senhor, que era pequeno, tal, e a outra, né, se achando melhor do que aquele outro que estava lá rezando, que eu não faço isso, eu não faço aquilo. E qual foi a oração que mais agradou ao Senhor? Foi aquela verdadeira, né, de reconhecer as misérias, né, e nesse de reconhecer, né, é a porta que se abre para que Jesus possa entrar e transformar, né, as nossas misérias em tesouros. E aí ele vai falando da confiança, que tem 2 braços, com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. É profundo isso, né? Acho que eu não sei meditar,
A confiança tem dois braços. Com um se abraça a minha humanidade e se serve dela como escada para subir a minha divindade. Né? Que tudo que passamos, Jesus passou sendo homem. Né? E a nossa dor, Jesus conhece. Né? Não é desconhecida. Jesus sabe. Né? E por isso esse olhar que ele tem de paz. Né? Se a gente levar a nossa dor a Jesus, olhar para Jesus, a gente vai encontrar essa paz, né? Porque ele passou e venceu, né? Venceu a morte, venceu tudo foi consumado nele, né? Na sua humanidade. E aí sobe-se para a divindade que reconhece, né? Naquele sofrer, naquela dor, as graças que o Senhor nos dá, né? Muitas podem ser para a eternidade, né? Nem ser para ser desfrutada aqui na Terra, mas ser desfrutada, né, na glória, junto dele. Mas de que todo mal Deus sempre tira um bem maior, né? E Deus não perde nada. Toda situação Deus tira um bem para ele. E com o outro se abraça a divindade e as torrentes dão as graças celestiais, assim que a alma fica toda inundada pelo ser divino. Né? E reconhece, né, são as graças que Deus vai nos concedendo. Às vezes não são graças materiais, né, mas a graça de se reconhecer, né, um filho amado, reconhecer o amor de Deus, reconhecer, né, todo o sacrifício que ele fez por amor, né, reconhecer esse amor e ver Deus em tudo, em todos, em cada situação, né, daquilo tão pequenino, muitas vezes nem visto, né, mas o nosso olhar é transformado e a gente percebe, né, como se todo dia Deus descesse, né, e como se fosse não, né, porque eu creio que é assim mesmo, todo dia Deus desce, né, o amor dele, de várias formas, de vários modos, e aquilo que às vezes a gente reclama, né, quantas vezes a gente reclama de tantas coisas, mas é o amor de Deus, né, e se a gente olhar com esse olhar, né, através da divindade dele, a gente reconhece e aquilo se transforma, né? Uma coisa que eu fico muito incomodada é chuva, dia nublado, melhor dizendo. Eu fico triste, né? Me dá às vezes até uma dor no coração, no meu peito, assim. Eu não gosto de dia nublado, eu gosto de dia de sol, mesmo que eu não pegue sol, né? Mesmo que eu fique dentro de casa o dia inteiro, protegida do sol. Mas eu fico feliz com dias de sol. Mas ser nos dias de nublado, eu ficar murmurando, ai que eu não gosto de dia assim, porque esse dia é muito triste, eu não vou ver a beleza, eu não vou reconhecer a importância, né, da graça de Deus que é derramada naqueles dias nublados. Né? Eu não gosto, mas quantas pessoas ficam felizes, né? E Deus dá aquela alegria para outros, né? Mas a minha tristeza, né, que não é aquilo que eu não me sinto bem, né? Não posso falar que é uma tristeza, mas diz assim que eu não consigo desenvolver, né, esse bem-estar, essa alegria como os dias de sol, né? Mas eu posso reconhecer, né, o agrado de Deus e reconhecer que a natureza necessita, que nós necessitamos de dias assim, né? E aí se transforma, não vou mais olhar aquele dia como algo que me deixa, né, tão, eu uso o termo corujada, né, tão presa dentro de mim. Mas eu vou abrir esse meu olhar, né? Vou deixar de olhar para baixo, deixar de ter o olhar de galinha, né? Mas ter um olhar para o alto, um olhar de águia que vê além, né? E não ficar olhando só para mim.
E aí Jesus, ela diz, né, que Jesus parecia que estava triste porque ele queria. Aí ela pergunta se ele queria mamar porque a Nossa Senhora não estava mais ali. E ele disse que sim, né? Então Deus, aí ela, tão bonito aqui também. Cadê? O menino parecia que se reanimava, tomando um aspecto alegre. E eu via que sugava parte dos rios dos quais ele mesmo me tinha inundado, né? Enquanto isso fazia, sentia me puxar o coração, porque parecia que dele vinha aquele leite que Jesus puxava de mim. É a graça que ele dá para nós, né? E que ao receber esse leite, né, ele está recebendo de volta. Nós estamos devolvendo a Deus, né, o motivo pelo qual somos criados. Devolvendo a Deus, retribuindo, né, a graça que Ele nos dá, né, e fazendo esse, como é que se diz, esse reflexo, né, dá a Ele. Né? Quando a gente se olha no espelho, a gente vê a nossa imagem refletida, então ela volta para nós, né? É isso, é a graça que Ele vê em nós e que nós damos para Ele, devolvendo a Ele, mas tudo vem dele, né? E Ele se alegra com aquele que, né, aquele que dá a Ele o louvor, aquele que dá a Ele a adoração, aquele que dá a Ele o trono, né, que é dele, mas, né, que ele precisa que a gente ofereça, né? Quer dizer, Deus não precisa, mas nós necessitamos de reconhecer o senhorio dele, reconhecer o quanto necessitamos dele, o quanto somos carentes de Deus, né? A gente precisa se inundar dele para devolver a ele, né, a própria graça dele. Amém, Fiat. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.